A doutrina do santuário é uma das mais importantes que existem em toda a Bíblia. Certa vez, há muito tempo atrás, ela foi comparada à roda de uma carroça, cujo eixo central interliga todas as outras doutrinas. Daí nós podemos compreender a sua elevada importância. A doutrina do santuário é apresentada na Bíblia para, inicialmente, ainda em tempos do Antigo Testamento, apresentar a verdade, a realidade do Evangelho de uma forma um tanto simbólica, através de rituais e de símbolos e do próprio santuário em si, que inicialmente ele era uma tenda, um tabernáculo. Depois passou a ser um local fixo, sendo o Templo de Salomão o mais conhecido da história. Após isso, ele passou por uma segunda fase, quando foi reconstruído, e ainda uma reforma, uma construção de ampliação, ainda um pouco antes do nascimento de Cristo, a qual foi tão complexa que chegou a ser finalizada em muito tempo, que ficou conhecida como o Templo de Herodes. Foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Entretanto, este santuário terrestre, ele era apenas uma sombra. Ele seguia um modelo que foi apresentado a Moisés no monte, segundo Êxodo capítulo 25, verso 8. Por isso, pelo fato de ele ser apenas um santuário que seguia um modelo, isso não necessariamente o tornava falso, mas sim uma cópia do original. Por isso, tudo o que acontecia nesse santuário terrestre servia de direcionamento para entendermos que a mesma coisa acontecia também no santuário celestial. Por isso, quero convidar você para que nós oremos e iniciemos este estudo a partir de agora. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que está em nossas mãos neste momento, que o Senhor nos conduza e nos ajude a compreendê-la mais uma vez. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a me acompanhar neste estudo que nós teremos a partir de agora, e nós estaremos entendendo questões muito importantes acerca deste assunto. Começando, então, a doutrina dos últimos eventos. Anteriormente nós estivemos estudando aí a doutrina da igreja, agora nós estamos entrando na última das 6 doutrinas, que é a dos eventos finais ou últimos eventos. Aqui neste momento, então, nós vamos procurar vislumbrar o santuário celestial. E por toda a parte da Bíblia, presume-se a existência de um templo ou santuário celestial. Salmo 11, verso 4, nós temos um salmo que utiliza uma linguagem específica, uma expressão específica para se referir a esse santuário. Às vezes a Bíblia se refere ao monte do Senhor, às vezes se refere a outras expressões que aparentemente não se refeririam a uma estrutura específica, mas que na verdade estão simbolizando o santuário. Então as Escrituras, ou a Bíblia, apresentam o santuário celestial como um lugar efetivamente existente, não como uma metáfora ou uma abstração, de acordo com Hebreus 8, verso 2. Lembre-se que, de acordo com o que introduzimos de Êxodo 25, verso 8,
Moisés recebeu a ordem de Deus para que construísse o santuário de acordo com o modelo que foi apresentado a ele no monte. Então, uma construção que segue um modelo não é uma metáfora, não é uma abstração, ou seja, não é necessariamente algo que não existe. Dessa forma, através de símbolos e rituais, Deus estabeleceu um ministério. E dessa forma, nós podemos afirmar que essas dramatizações, ocorridas através dos símbolos e rituais, nós temos um evangelho parábola, que tinha por objetivo focalizar a fé de Israel no futuro sacrifício que aconteceria, o qual o Redentor do mundo, o Cordeiro de Deus, daria sua vida em favor de muitas pessoas. Dessa forma, o santuário ilustra 3 fases do ministério de Cristo. A primeira delas, o sacrifício substitutivo, ocorrendo nessa área externa que vocês estão vendo nessa imagem. Sendo que o altar de holocaustos representa a cruz do Calvário, por exemplo. Nós temos também a mediação sacerdotal, que geralmente acontecia ali no primeiro compartimento mais interno, chamado de lugar santo. E por fim, o julgamento final, ocorrido no compartimento mais interno do santuário, chamado de lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, no qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, simbolizando que numa época específica da história, ou na época final da história, Cristo adentraria nesse lugar de forma mais duradoura, para que dessa forma ele pudesse realizar o seu ministério de intercessão. Na área do átrio ocorriam todos os sacrifícios do santuário, e estes simbolizavam a morte de Cristo para o perdão dos pecados da humanidade. No sacrifício substitutivo, Deus julga o pecado, que não pode ser ignorado. Mas dessa forma um substituto é providenciado. Então aqui simboliza-se a morte substitutiva de Cristo. Então, como vimos anteriormente, para efeitos de salvação, Cristo é o nosso substituto e não o nosso modelo. E Deus provê o sacrifício expiatório, como de acordo com Romanos 3, 24 e 25. Nós não teríamos como prover esse sacrifício. Nós não poderíamos ser esse sacrifício. Nós não temos condições. Então, Deus precisava arranjar isso para nós. O papel do sacerdote chamava a atenção para a necessidade da mediação. Então, não somente o cordeiro representava Cristo, mas sim o sacerdote também fazia isso. Então, o sacerdote, ele revelava a gravidade do pecado e a alienação que ele ocasionou entre um Deus sem pecado e a criatura pecaminosa. Então, o papel do sacerdote era oficiar o sacrifício. E esse momento de sacrifício é justamente o que revelava o quão ruim, o quão grave era o pecado, porque ele provoca a alienação de Deus, ele nos separa de Deus. E ao mesmo tempo, o sacrifício nos reaproxima, por causa do papel do substituto. Ao mesmo tempo, o sumo sacerdote, ou mesmo o sacerdote, ele faz mediação e expiação. Assim como a morte expiatória de Cristo reconciliou o mundo com Deus, também a sua mediação, ou a aplicação dos méritos de sua vida sem pecado e morte substitutiva, faz da reconciliação ou expiação com Deus uma realidade pessoal para o crente. Sabe, muitas pessoas questionam na atualidade a respeito do papel do santuário na vida atual do crente. Como se o santuário fosse algo que pisasse em cima dos méritos de Cristo na cruz, mas me deixe dizer que isso não é verdade.
porque não é só o cordeiro que representava a Jesus, mas o sacerdócio também representava a Cristo. Então era necessário que Cristo não só morresse, mas que ele também adentrasse o santuário celestial, para que dessa forma praticasse a mediação e a expiação. Dessa forma, quando a Bíblia apresenta Cristo no santuário celestial, envolvido nessa obra, não está negando o que fez na cruz, e sim está dando uma sequência. Então era a sequência. O sangue do sacrifício que era oferecido no altar de holocaustos era levado para dentro do santuário. Inicialmente, ali ao longo de um ano inteiro, ele era aspergido ou era borrifado na cortina que separava o Santo do Santíssimo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele adentrava o lugar santíssimo, para que dessa forma ele purificasse todo o santuário. Então, dessa forma, representava a realidade futura, quando Cristo, a partir de um determinado período da história, adentraria o local santíssimo de forma permanente, para realizar a purificação, ou de uma forma mais realista, que essa simbolizava, né? Ele iria realizar a intercessão pelos pecados das pessoas. Dessa forma, Cristo, ele faz a aplicação daquilo que acontecia aqui na Terra. Então, dessa forma, o sacrifício de Cristo na cruz não está sendo negado, e sim aplicado. Aplicado, porque o sacrifício de Cristo na cruz era a primeira fase apenas. O ministério do lugar santo, ou sacerdotal no lugar santo, ele era caracterizado como um ministério de intercessão, perdão, reconciliação e restauração. Todos os objetos, inclusive todo o compartimento, apontavam para Jesus. Mas o próprio sumo sacerdote, não se esqueça, também simbolizava a Cristo. Os eventos do dia da expiação, a ocorrer no lugar santíssimo, ilustram o juízo investigativo ou pré-advento, que é um juízo prévio a acontecer logo antes da volta de Cristo. Veja, tudo isso é simbolizado pelo dia da purificação do santuário, que na época de Israel, certo, acontecia uma vez por ano. Ou seja, era para que o povo tivesse certeza de que, uma vez por ano, eles tivessem certeza de que futuramente haveria um momento final na história em que aconteceria um juízo investigativo com a finalidade de intercessão. E nós cremos que isso começou a partir do ano de 1844 e se estende pelos nossos dias e vai até a volta de Jesus. E a segunda fase desse juízo, ela irá acontecer durante o milênio no céu. Cristo volta, leva os remidos para o céu, e eles participam desse julgamento que é chamado de juízo de comprovação. Nós iremos entender todas as questões relacionadas ao que aconteceu neste mundo, por que as coisas foram assim, por que Deus planejou assim, por que aquela pessoa não está aqui, por que aquela pessoa que se tinha certeza que estaria no céu não estará. E tudo será esclarecido. E por fim, o juízo ou julgamento executivo ao final do milênio. A partir desse momento, o pecado e pecadores não mais existirão, porque tudo o que foi visto nas etapas anteriores será colocado na mesa, será apresentado a todos, justos e ímpios, e dessa forma todos entenderão e compreenderão afinal a justiça de Deus. Dessa forma, pecado e pecadores
não mais existirão. A morte não mais existirá. A dor não mais existirá. Mas entenda, todo esse juízo que eu estou apresentando a vocês é um juízo só. É um só juízo. O juízo de Deus não são 3 juízos, senão um só. A questão é que esse juízo de Deus é dividido em 3 fases. Esse é o dia da expiação que era apresentado no santuário terrestre e que acontece no lugar santíssimo. A segunda divisão do ministério sacerdotal se acha centralizada no santuário. Então essa forma de ministério, que focalizava então o lugar santíssimo do santuário e que podia ser desempenhada tão somente pelo sumo sacerdote, nenhum dos outros sacerdotes poderia realizar. Limitava-se a um único dia do calendário religioso de Israel. Então o dia da expiação retrata 3 fases. Primeiro, a remoção dos pecados do santuário, que é a fase investigativa ou pré-advento. A segunda, o banimento do bode emissário. Então eles escolhiam, você pode ler isso em Levítico capítulo 16. Eram escolhidos 2 bodes. Um representava Cristo e este era sacrificado, morria. O outro representava Satanás, o chamado bode Azazel. E esse não era morto, ou seja, não indica necessariamente uma intercessão, uma expiação de pecado, e sim uma atribuição de responsabilidade pelo pecado sobre ele. E por isso, esse bode Azazel, ele representa perfeitamente a condição de Satanás durante o milênio. A partir do momento que Cristo volta, leva os salvos, todos os ímpios são mortos, destruídos, e Satanás permanece sozinho. Exatamente como prefigurado pelo bode Azazel, que era conduzido ao deserto e era abandonado lá. Dessa forma, Satanás durante o milênio permanecerá durante 1000 anos sozinho nesta terra, sem ter ninguém a quem tentar. E dessa forma, chegava um momento que, quando o bode lá no deserto, abandonado, chegava um momento que ele morria. Dessa forma, quando o milênio finalizar-se, ele receberá a sua sentença final. E, afinal de contas, o acampamento purificado, ou seja, os resultados da terceira fase de julgamento, a fase executiva. Então, essa sentença final, que é o juízo do juízo executivo, vai eliminar de vez todo o pecado, todos os pecadores. E dessa forma a terra inteira será purificada. Voltará a ser o paraíso que era anteriormente, quando saiu das mãos do Criador. E afinal de contas, ela é totalmente restaurada. Por isso o pecado e pecadores não mais existirão. A profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, se você tiver a curiosidade de ver, apontava para a inauguração do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Então Cristo iniciou o seu ministério como o nosso sumo sacerdote e intercessor. Dessa forma, ele não adentrou o lugar santíssimo somente em 1844. Nesse ano, ele entrou de forma mais duradoura. Ele passou mais tempo nesse lugar, está passando mais tempo nesse lugar a partir de 1844. Mas isso não significa que ele não tenha entrado nesse lugar até esse momento. Afinal de contas, o trono de Deus se encontra no lugar santíssimo. O santuário, meus queridos, nada mais é do que a sala do trono de Deus. É a sala do trono de Deus. Dessa forma, quando Cristo retorna ao céu, adentra a sala do trono, ele realiza a inauguração do santuário. E você pode se perguntar, mas afinal de contas, onde isso está na Bíblia? Você pode encontrar no livro de Êxodo, após todos os momentos que foram gastos na construção do tabernáculo, assim que tudo foi finalizado, todos os objetos, todos os compartimentos, as roupas dos sacerdotes, Moisés adentra
o santuário e faz uma inauguração, a unção de todos os compartimentos. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que naquela época Moisés adentrou o santuário e fez aí essa inauguração. E você pode se perguntar, mas Moisés, ele poderia fazer isso, sendo que ele não era sacerdote? Sim, ele poderia. Sabe por quê? Porque Arão, que foi escolhido como o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, ele era seu irmão mais velho. Moisés também era da tribo de Levi, a responsável pelo serviço do santuário, pelo ministério. Dessa forma, Moisés, como escolhido de Deus, ele não teria problemas em adentrar a presença de Deus no santuário para realizar a inauguração. Lembre-se que foi o próprio Moisés quem ungiu a Arão e seus filhos como sacerdotes. Dessa forma, isso simbolizava, isso apontava para a realidade futura de que quando Cristo retornasse ao santuário, ele realizaria a inauguração. Então Jesus adentrou o lugar santíssimo para comprovar a eficácia do seu sacrifício e também para inaugurar o santuário. Certo? Então, dessa forma, não existe nenhum problema com a crença de que Cristo adentrou o lugar santíssimo imediatamente após o seu retorno ao céu. Ok? Assim como durante o dia da expiação, que acontecia no passado, lá na época de Israel, a purificação do santuário celestial, ela também é purificada pela remoção final de todos os pecados registrados nos livros celestiais. Exatamente o que nós vimos anteriormente. A partir do momento que Deus te dá o arrependimento, você confessa seus pecados e recebe o perdão de Deus, o que acontece lá no santuário celestial? Esse pecado do qual você se arrependeu é removido de todos os registros nos livros celestiais. Então, enquanto o poder simbolizado, no caso aqui voltamos para Daniel, no capítulo 7, há um poder simbolizado pelo chifre pequeno aqui, que faz perseguição aos santos. Então, tronos são colocados no céu e Deus preside a sessão do tribunal nesse julgamento final. Dessa forma, o livro de Daniel está nos apontando dois momentos específicos. Um julgamento prévio que julga o poder do chifre pequeno e um momento definitivo, que seria a partir de 1844, quando a sessão se instaura para que esse julgamento comece, afinal de contas. A visão de Daniel indicara que o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote se tornaria especialmente notável em que momento? No tempo do fim. Você pode ver isso em Daniel 8,17, quando ele começasse a sua obra especial de purificação e julgamento. Sabe, não significa que não tenha acontecido nenhuma cena de julgamento antes, como foi o caso do julgamento do chifre pequeno. Mas dessa forma começou de forma notável no tempo do fim, ou seja, a partir de 1844. Então, as profecias de Daniel 7 e 8 expõem uma relação mais ampla do santuário em relação ao grande conflito. Dessa forma, apresenta o resultado final da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Ao mesmo tempo, essa relação com o grande conflito, ela encerra em uma conclusão de que o caráter de Deus é finalmente reivindicado. À luz do Calvário, todos os desafios de Satanás serão refutados. E dessa forma, todos chegarão a entender e concordar que Deus é justo. Isso já aconteceu? Ainda não. Ainda não. Mas a cruz do Calvário, tudo isso servirá como a cruz do Calvário,
ela será a base fundamental para que a justiça de Deus, o caráter de Deus seja completamente esclarecido. Todos entenderão, afinal, os motivos que Deus teve para realizar aquilo que ele tem realizado. Ao mesmo tempo que o julgamento trará condenação ao poder apóstata do chifre pequeno, ele também é empregado para fazer justiça aos santos do Altíssimo, segundo Daniel 7, verso 22. Se nós vivemos atualmente num mundo de injustiça, isso é temporário, porque afinal de contas esse julgamento vai trazer verdadeira justiça. Sabe, a palavra de Deus também apresenta a crença de que existem outras criaturas de Deus que, embora não sejam seres oniscientes, ou seja, não saibam de todas as coisas, não conseguem ler os corações. Essas pessoas, esses seres perfeitos, que não caíram em pecado e que vivem em outros mundos, você pode ver isso exemplificado ali em Jó, capítulos 1 e 2, capítulo 1 especificamente, que apresenta quando os filhos de Deus foram para ter um momento especial de reunião com Deus, que nós cremos que não são seres humanos, mas sim são representantes de todos os mundos. Afinal de contas, os seres humanos, nesse momento, se encontravam em pecado. Afinal de contas, Jó viveu mais ou menos ali por volta da época de Abraão. Os seres humanos não tinham condições de estar na presença de Deus pessoalmente. Então, dessa forma, esses seres que vivem em outros mundos, eles não, por não saberem de todas as coisas como Deus, eles precisam entender as coisas também, eles precisam enxergar a justiça de Deus, a fim de separar a justiça de Deus da malignidade de Satanás. Eles, até a cruz, não conseguiam enxergar a diferença. E dessa forma, se Satanás tivesse sido destruído desde o início, eles não teriam compreendido o verdadeiro caráter da justiça de Deus. Então era necessário que acontecesse esse julgamento, e é necessário que ainda aconteça. Por isso, nós podemos compreender a necessidade do santuário. Embora vivamos no soleníssimo tempo do dia da expiação, ou do juízo investigativo, juízo pré-advento de Jesus, não precisamos temer, assim como o povo de Israel também não precisava temer. Esse é um tempo de preparação. Jesus Cristo, em sua dupla capacitação, ao mesmo tempo que ele é o sacrifício, mas ele também é o sacerdote, ele ministra em nosso favor no santuário celestial. Dessa forma, o fato de ele ser o sacerdote não nega o fato de ele ser o sacrifício. O santuário celestial não existe para anular o sacrifício de Cristo na cruz, e sim o sacrifício de Cristo na cruz é a primeira fase do ministério de Cristo por nós, por todos os seres humanos. E você pode ver isso em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Dessa forma, a partir do momento que você chegar a se deparar com a argumentação de alguém que diz que o ensinamento do santuário está negando a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Não é isso. Não é assim que acontece. Sabe, o sacrifício de Cristo na cruz, ele jamais será negado pelo santuário. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi apenas a primeira fase. E não é a fase definitiva, não foi o ato definitivo, mas foi a primeira parte, ou seja, a parte mais necessária, a parte fundamental. Porque, de acordo com o que vimos, no santuário terrestre acontecia a intercessão do sacerdote, do sumo sacerdote nos lugares santo e santíssimo, ao longo de todo o ano.
Então, dessa forma, quando Cristo morresse e ressuscitasse, era necessário também que ele inaugurasse o santuário celestial e desse continuidade ao seu ministério lá, por nós. Outro motivo para que isso aconteça é porque o perdão dado a nós pela morte de Cristo na cruz não tira a nossa natureza pecaminosa. Nós continuamos sendo seres pecaminosos, dependentes de Deus. Então, nós precisamos da continuidade do ministério de Cristo no santuário, para que dessa forma ele interceda por nós. E ao mesmo tempo, num determinado momento da história, a partir de 1844, ele possa realizar a expiação final, a purificação final do santuário. Todos os nossos pecados, eles são purificados do santuário. E dessa forma, quando Jesus voltar, o bode Azazel, ou o Satanás, tipificado pela Bíblia, estará sendo responsabilizado pelos pecados que fez ou induziu as pessoas a praticar. Não veja isso como expiação, como mediação, mas sim como o fato de que ele irá assumir a responsabilidade final por esses pecados que ele provocou, que ele fez com que as pessoas praticassem. Isso não significa que podemos culpar Satanás pelas nossas escolhas erradas. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Mas como que nós vamos fazer isso? Confessando os nossos pecados, arrependidos, e entregando esses pecados nas mãos de Jesus, que ele vai assumir essa responsabilidade, como ele já fez na cruz. E dessa forma, assim como acontecia no dia da expiação, ele mesmo representava o bode que era sacrificado. A nossa responsabilidade já foi assumida por ele já morreu por nós. Mas também existe a responsabilidade da tentação, e essa é de Satanás. Essa é exemplificada pelo bode Azazel, que o representa muito bem. Então, dessa forma, o ministério do santuário, tanto no lugar santo quanto no santíssimo, não nega a eficácia da morte de Cristo na cruz. Muito pelo contrário, é a continuidade. Então, nós precisamos do santuário. Nós precisamos de um intercessor por nós, porque nós ainda somos pecadores. Nós precisamos de um advogado. Dessa forma, enquanto Cristo realiza esse julgamento, ao mesmo tempo ele também intercede por nós. Que essa realidade apresentada pela doutrina do santuário possa, a cada dia, nos tornar mais dependentes de Deus, e que essa dependência de Deus possa fazer com que nós enxerguemos a Cristo, após termos sido salvos, como um modelo de perfeição. Porque é nessa fase de santificação que ele quer nos tornar santos, nos separar para ele, em outras palavras, e ao mesmo tempo nos transformar a cada dia. Que Deus abençoe a sua compreensão em relação a esse assunto. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque através do santuário o Senhor tem lidado ao longo da história com o problema do pecado. Agradecemos porque Cristo não é somente nosso substituto, mas também é o nosso sacerdote. É o que nós possamos ter a nossa visão voltada para Cristo dentro do santuário. Que o Senhor nos ajude a compreender o papel de Cristo como o nosso sumo sacerdote. Que o Senhor possa estar com cada um de nós aqui, com cada família nossa. E abençoa-nos na compreensão da Tua palavra a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe a você e que você tenha uma boa semana.